Pare de dinamizar a sua vida. Como assim dinamizar a minha vida? Sabe quando você faz uma leitura dinâmica dos livros? Então, basicamente é isso que você está fazendo com sua vida. E por que eu tive essa ideia? Porque eu estava lendo esse livro maravilhoso, O Gato que Amava Livros, e ele me trouxe alguns insights e alguns pensamentos que eu quero muito compartilhar com vocês. Bom, primeiramente eu vou situar vocês na história, só para vocês não se perderem. Aqui a gente vai conhecer o Rintaro, que é um garoto que mora na livraria do avô com o avô dele. Mas o avô dele acaba, infelizmente, falecendo. Ele se vê ali tendo que sair da livraria e morar com uma tia, enfim. No meio disso tudo, ele conhece o Tigre, que é esse gatinho aqui. O gatinho fala pra ele que precisa da ajuda dele para salvar alguns livros, porque tem alguns livros sumindo e ele precisa da ajuda do Rintaro para conseguir pegar esses livros de volta. Nos 2 primeiros capítulos do livro, a gente vê 2 homens que fazem essa dinamização dos livros e nos mostram como muitas pessoas enxergam os livros, que é mais como uma performance, é algo para as pessoas verem que você está lendo. No primeiro capítulo, conhece um homem que ele lê vários e vários e vários livros e trata os livros como objetos, e ele meio que tem que ler o máximo de livros que ele conseguir para ele ser respeitado. A gente vê que ele não se importa muito com os livros, com as histórias e tudo mais. Ele só quer ter lido o máximo de livro possível para ele poder ter um certo poder através desses livros. No segundo capítulo, a gente conhece um homem que é meio que um cientista, enfim. E ele tá fazendo um experimento de como as pessoas vão conseguir ler livros mais rápido. Porque é justamente isso. A pessoa quer ler mais rápido para ler mais livros, para falar que leu mais livros e fazer essa leitura dinâmica. A gente até já teve essa discussão, o TikTok há algum tempo, né? Teve essa discussão sobre leitura dinâmica, você é a favor, contra. Eu basicamente não sou muito a favor, não sei vocês, deixem aqui nos comentários para mim, por favor, para saber. E eu acho que quando você faz a leitura dinâmica, você meio que perde muita coisa importante, porque você pula partes e ali no meio de um diálogo que você pensa que é super bobo, vai ter algo que faz total diferença na história. Então, pra mim, não faz sentido você fazer uma leitura dinâmica. E é basicamente isso que a gente tá fazendo com a vida da gente. Eu faço isso com a minha vida e é por isso que eu quis compartilhar com vocês. E eu imagino que muitos de vocês também façam isso, mesmo sem querer, né? A gente não faz consciente, mas a gente acaba fazendo. O que a gente dinamiza a nossa vida? Hoje em dia tudo virou muito meio que performance, né? A gente vê muitas pessoas falando, isso é super performático, você vive uma vida performática. Eu acho que tem diferença entre você romantizar a sua vida e ter uma vida performática. Romantizar a vida é você levar ela do melhor jeito possível e fazer coisas com que você se sinta melhor tendo aquela vida que você tem. E você ter uma vida performática é literalmente você tá performando mesmo, como se você tivesse, sei lá, em um filme, em um livro, enfim. E qual é o problema da gente fazer essa dinamização, essa performação? Que a gente vive muito no futuro ou no passado e a gente não vive o presente, que é literalmente um presente. E qual é o problema disso tudo? Eu percebo que com tudo isso, a gente acaba ficando muito acelerado. Eu sou uma pessoa muito acelerada, como eu já falei pra vocês, eu tenho ansiedade, então pra mim é muito difícil viver aqui o agora. E eu tava conversando na minha última sessão com a psicóloga, ela me perguntou se eu vivia mais no passado, no presente ou no futuro. E eu falei, cara, o passado e o futuro, eles estão ali, páreo a páreo, sabe? Eu vivo muito no passado e vivo muito no futuro. Mas o presente mesmo, eu não vivo, eu não consigo viver esse presente. E aí ela falou que não é uma coisa minha, que muitas pessoas também passam por isso, a maioria das pessoas tem muita dificuldade em viver no presente. Só que aí eu comecei a me questionar o porquê que a gente tá tanto no passado ou no futuro. Porque vamos falar sobre o futuro, no caso. A gente vive hoje, amanhã, depois e sempre esperando por mais lá na frente. Vamos supor, a gente tá na segunda. A gente vive a segunda, esperando a terça, esperando a quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí começa tudo de novo. O que a gente tá esperando? O que a gente tá correndo atrás? Eu me questionei muito sobre isso, porque eu vivo muito acelerada e eu sempre quero que o tempo passe rápido pra mim poder chegar em algum lugar. Mas que lugar é esse? Que lugar que eu vou chegar? Porque eu não sei que lugar é esse. E eu vivo a minha vida como se eu fosse chegar a algum lugar. Só que mesmo quando a gente tem um lugar visível na nossa mente, que a gente sabe que a gente quer chegar lá, quando a gente chegar, vai ter valido a pena? Você aproveitou
o caminho, você aproveitou o passeio, você aproveitou a vida, você vai lembrar das coisas que você viveu lá atrás? Porque às vezes eu paro e analiso a minha vida e eu falo, caraca, o que eu vivi? O que eu fiz? O que eu fiz durante esse caminho? Qual que foi a minha caminhada? Qual foi a minha corrida? Por que eu queria tanto chegar nesse lugar? Às vezes você chega lá e nem faz sentido. Ou às vezes você nunca vai chegar. Infelizmente acontece. E aí você percebe que você não chegou onde você queria e você também não viveu a sua vida. Então, assim, pra quê, né? Eu sou naturalmente acelerada. Eu tô tentando muito não ser. Eu até tenho que fazer um roteiro pra falar com vocês, porque por mais que seja um vídeo assim mais de conversa, eu tenho um pensamento tão acelerado que às vezes eu me atropelo e eu não consigo falar tudo que eu tenho pra falar. Então eu anotei aqui os tópicos que eu quero conversar com vocês, pra mim não me perder. Eu penso tão rápido que eu não consigo, sabe? É tipo uma escada rolante, tanto é que eu tenho pavor. Parece que ela é tão rápida que eu não consigo processar aquilo. Então eu nunca ando de escada rolante, porque eu tenho pavor. Porque ela é muito rápida e eu sou muito rápida da cabeça também e eu não consigo. E pra terminar esse vídeo, a gente não precisa performar, a gente não precisa ter essa vida tão acelerada, a gente não precisa dinamizar a nossa vida e nem os livros. Porque no final, o que vai valer a pena é o que a gente viveu. A gente não sabe o que acontece depois que a gente não tá mais aqui na Terra. Então eu não sei se vai valer a pena, se não vai valer a pena. Então eu acho que a gente tem que viver da melhor maneira possível que a gente consiga. Que quando a gente tiver mais velhos, ou quando, sei lá, acontecer algo na sua vida, que você tenha boas lembranças de livros que você leu, que você gostou, de pessoas que você conviveu, de dias que você viveu, sabe? Não viva dias vazios. A gente hoje tem muito... É uma rotina, mas é uma rotina meio tóxica, né? A gente levanta, faz um exercício, toma um café e meio que todo mundo tá fazendo isso, né? Só que são dias tão iguais. Será que lá no futuro a gente vai lembrar disso? Será que não valia a pena a gente tirar um pouco do nosso tempo que a gente tá performando e, sei lá, fazer uma visita pro seu avô? Eu moro com a minha avó, então eu já convivo com ela todos os dias, mas sei lá, visitar sua irmã, ir no parque com seu cachorro, mas tá ali presente. Não é, eu vou andar com o meu cachorro porque faz parte da minha rotina. Não, é você ir presente, tá lá presente, sentir aquele momento, sentir o vento no seu rosto. Isso em si já é uma performance, sabe? Só que o que eu quero dizer pra vocês é que não é o problema performar, mas sim o porquê você faz isso. Você faz só pra ser igual a todo mundo, você faz porque você já tá acostumado, você ainda sente que seus dias estão vazios, mesmo você preenchendo ele de tantas coisas. Então eu acho que o que vai ajudar a gente é estar presente nesses momentos, não que seja fácil, como eu já falei, é muito difícil a gente estar presente nos momentos, mas eu acho que vale a pena tentar estar presente. E eu tô tentando, espero que você tente, espero que você tenha gostado deste vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. Eu quero conversar bastante com vocês aqui, eu gosto muito de conversar, de falar. Às vezes, eu não consigo nem escrever. As pessoas, elas falam muito pra gente ter um caderno e anotar, né? Pra tirar todas as ideias das nossas cabeças. Só que, gente, às vezes eu penso tão rápido, como eu já falei, que eu não consigo escrever. Porque eu preciso, sabe, ter um... Sei lá, não sei explicar, nem sei explicar pra vocês, mas às vezes eu não consigo nem escrever de tão acelerada que eu tô. Mas falar, eu consigo. Então... Às vezes eu me atropelo nas palavras, às vezes não sai tão bonito, às vezes eu falo errado, mas pelo menos falar eu consigo falar. Então eu espero trazer bastante vídeos sobre esses pensamentos que eu tenho, sobre a minha ansiedade, como eu lido com ela, porque eu sei que é uma coisa que muita gente passa. Eu espero poder ajudar muitos de vocês e que vocês me ajudem também e que a gente tenha uma amizade bacana aqui, tá bom? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado da minha pequena confusão que eu tentei explicar aqui pra vocês. E se você concorda, deixa aqui nos comentários. Se você não concorda, também deixa aqui. Claro, com respeito, né? A gente troca ideias muito bacanas, mas sempre com muito respeito. É isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!